Fala galerinha, beleza? Sou o professor Itaés, professor da Rede Municipal de Teresina, professor de matemática. Atualmente leciono lá na Escola Jornalista João Emílio Falcão, lá na Zona Sul de Teresina, no bairro Vamos Ver o Sol. E é com um enorme prazer que venho até vocês hoje para mais uma aula de matemática. E o nosso tema hoje será classificação dos triângulos. Vamos falar aí dos triângulos, os tipos de triângulo. Conteúdo esse muito importante, certo? Esse elemento, esse polígono de 3 lados muito importante, até mesmo para o nosso dia a dia, nas construções, entre outros. Então, vamos lá. Como já falei, o nosso objetivo aí é classificar os triângulos segundo as medidas de seus lados e a medida de seus ângulos, certo? Então, classificação dos triângulos. O triângulo é uma figura geométrica com 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Quando eu falo 3 ângulos, eu quero dizer 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. A sua classificação é feita considerando seus lados e os seus ângulos. Então, o que nós vamos fazer é classificar esses triângulos com relação a isso aí. Tanto a medida de seus lados quanto as medidas de seus ângulos internos. Então, para começar, quando consideramos os seus lados, um triângulo ele pode se classificar de 3 maneiras. Ele pode ser um triângulo equilátero, pode ser um triângulo isósceles ou um triângulo escaleno, beleza? Mas qual é a diferença de cada um deles? Qual a diferença entre eles? É o que nós vamos ver agora. O triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é aquele cujos seus lados são congruentes, ou seja, tem sempre a mesma medida. Ou seja, as medidas dos seus lados, elas são iguais. Como consequência, seus ângulos também são congruentes e iguais a 60. O que está dizendo aqui essa definição? Que um triângulo, ele é considerado equilátero quando ele possui seus 3 lados com a mesma medida. Uma consequência de ele ter os 3 lados iguais é que seus 3 ângulos internos, eles também são iguais, certo? E todos são iguais a 60 graus. Mas não se preocupe não, que na próxima aula nós vamos entender melhor isso aí. O que eu quero que vocês entendam nessa aula é que o triângulo equilátero é aquele que possui os 3 lados iguais, vamos dizer assim. E aí nós temos um exemplo. Percebam que esse triângulo, em seus lados, tem uma leve marcação, certo? Essas marcações quer dizer que os 3 lados desse triângulo são iguais, têm a mesma medida. E os 3 ângulos também têm a mesma marcação, dizendo que eles também têm a mesma medida. O segundo tipo de triângulo, como nós vimos, é o triângulo isósceles. O que vem a ser um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é aquele que apresenta sempre 2 lados congruentes. Pelo menos 2 lados congruentes. Ou seja, 2 lados são sempre iguais e um diferente. Quando eu digo pelo menos, é porque a definição mais concreta, mais correta, é que um triângulo isósceles ele tem que ter 2 lados congruentes. Não necessariamente que o terceiro venha a ser diferente, pode ser igual também, certo? Por exemplo, o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados congruentes. Como ele tem 3 lados congruentes, consequentemente ele tem 2. Se ele tem 2, ele também é um triângulo isósceles. Então, todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é um triângulo equilátero. E aí nós temos aí um exemplo. Esse triângulo, observe que nos seus lados, 2 de seus lados possuem a mesma marcação, dizendo que eles possuem a mesma medida, e os 2 ângulos de baixo também têm a mesma marcação, dizendo que são iguais. Esse lado diferente, vamos dizer assim, ele recebe o nome de base. Então, triângulo isósceles é aquele triângulo que tem pelo menos 2 lados iguais. Se tiver um diferente, esse lado é chamado de base, certo? E aí tem a observação, 2 lados congruentes e também 2 ângulos congruentes. Todo triângulo que possui 2 lados congruentes, consequentemente tem 2 ângulos congruentes, com mesma medida. Se ele tem 3 lados congruentes, consequentemente também possui 3 ângulos congruentes.
E por fim, a terceira classificação, que vem a ser o triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Um triângulo escaleno é quando nenhum dos seus lados é congruente a nenhum outro. Ou seja, todos os seus três lados são diferentes. Eles possuem os três lados com medidas diferentes, certo? E aí nós temos um exemplo. Observe agora nesse exemplo aí da figura que os seus lados eles têm marcações diferentes. Um possui uma marcação, o outro apresenta duas marcações e o terceiro apresenta três marcações. Isso quer dizer que todos os três lados possuem medidas diferentes. Observem também que os ângulos estão com marcação diferente. Um está na cor verde, outro na cor marrom, outro na cor amarela, indicando que os seus três ângulos também são diferentes. Quer dizer que se ele não tem nenhum lado congruente, os seus ângulos também todos serão diferentes, ok? Então, quando eu falo em classificar um triângulo quanto aos lados, essas são as classificações. Ele pode ser equilátero, se tiver os três lados iguais, isósceles, se tiver dois lados iguais, e por fim, o escaleno, quando nenhum de seus lados for igual a um outro, beleza? E assim, nós vamos classificar agora os triângulos com relação aos seus ângulos. Já classificamos quanto aos lados e agora vamos classificar quanto aos ângulos. Quanto aos ângulos, esses triângulos eles podem ser 1. Acutângulo, 2. Retângulo ou 3. Obtusângulo. Professor, mas o que quer dizer cada um deles? É o que nós vamos ver agora. O triângulo ele é chamado de acutângulo quando ele possui seus três ângulos agudos. E aí você precisa lembrar lá do nosso conteúdo de ângulos, o que vem a ser um ângulo agudo. Um ângulo agudo é aquele ângulo que apresenta medida menor que 90 graus, certo? Então a definição nossa aí, um triângulo será acutângulo se e somente se seus três ângulos internos forem agudos, ou seja, menores que 90 graus. Professor, eu posso ter dois agudos e um outro diferente? Não. Obrigatoriamente, os três ângulos devem ser menores que 90 graus, ou seja, os três ângulos devem ser agudos. E aí nós temos um exemplo aí, ó. O triângulo ABC, ele possui ângulos. O ângulo A, 71,6 graus. O ângulo B, 63,4 graus e o ângulo C, 45 graus, certo? Percebam que esses três ângulos, eles são o 63,4 é menor do que 90, o 71,6 também menor do que 90 e o 45 também menor que 90, ou seja, os três ângulos são menores que 90 graus, daí esse triângulo recebeu o nome de triângulo acutângulo, beleza? Vamos para frente. A segunda classificação é a que nós chamamos de triângulo retângulo. O que vem a ser um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo, ele é denominado assim quando ele apresenta um ângulo reto. Ou seja, um triângulo será retângulo se somente se um de seus ângulos internos for reto, ou seja, exatamente igual a 90 graus. Lá quando estudamos a parte de ângulos, estudamos a classificação dos ângulos. Ângulos menores que 90 são chamados de agudo, ângulos iguais a 90 são chamados de ângulo reto, que é o nosso caso aqui agora. Então, quando um triângulo apresenta exclusivamente um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Professor, pode ter mais de um ângulo reto? Não, isso mais na frente nós vamos entender o porquê. E aí nós temos um exemplo, ó. O triângulo ABC, onde o ângulo A é 90 graus, o ângulo B 51,3 graus e o ângulo C 38,7 graus. Percebam que o ângulo A, ele tem esse ângulo aí de 90 e nesse ângulo tem uma representação diferente dos demais, tem um quadradozinho aí, certo? Esse quadrado indica que esse ângulo, ele é um ângulo reto. Normalmente ele vem ou assim, dessa forma, o quadrado, ou o quadrado com uma bolinha no centro. É a mesma representação. Ambos querem dizer que o ângulo mede exatamente 90 graus.
E a terceira e última classificação são os triângulos chamados triângulos obtusângulo. O que vem a ser um triângulo obtusângulo? Um triângulo será obtusângulo se e somente se um de seus ângulos internos for obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Então, ó, já relembramos o que vem a ser um ângulo agudo, é aquele ângulo menor do que 90 graus. E aí, o triângulo que tem três ângulos agudos é chamado de acutângulo. Relembramos também o que vem a ser um ângulo reto, é um ângulo que tem medida exatamente igual a 90 graus. E aí, o triângulo que apresenta um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. E por fim agora o ângulo obtuso. O que vem a ser um ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 graus, certo? E menor do que 180. Então, todo triângulo que apresentar um ângulo obtuso é chamado de triângulo obtusângulo. E aí vamos para o nosso exemplo. Nós temos aí um triângulo ABC, onde o ângulo A mede exatamente 126,9 graus, o B 19,4 graus e o C 33,7 graus. Percebam que esse ângulo A, 126,9, ele é maior do que 90, portanto é um ângulo obtuso. E se o triângulo apresenta um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo, beleza? Então, só recapitulando, nós já vimos que um triângulo ele se classifica de duas maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ser classificado de três maneiras. Acutângulo, se os três ângulos forem, quanto aos lados, ele pode ser equilátero, se tiver os três lados iguais, isósceles, se tiver dois lados iguais, e escaleno, se os três lados forem diferentes. Quanto aos ângulos, ele também se classifica de três maneiras. Se tiver todos os três ângulos menores que 90, ele é um triângulo acutângulo, um ângulo igual a 90, um triângulo reto, e um ângulo maior do que 90, um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Tranquilo? Então agora vamos para alguns exercícios, certo? Esses exercícios com relação à nossa classificação dos triângulos. E aí nós temos aí a primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte: classifique os triângulos quanto a seus lados e quanto a seus ângulos. Nós vamos classificar de duas formas, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então eu vou responder aqui as três primeiras e deixar três exemplos para vocês tentarem, beleza? No primeiro exemplo, vocês têm que perceber aí, primeiro quanto aos lados, que eles têm dois lados iguais, ó. Dois lados medindo 4 centímetros e um terceiro medindo 5,5 centímetros. Então, qual é o triângulo que apresenta dois lados congruentes, dois lados iguais? São os triângulos isósceles. E agora, como eu classifico ele quanto aos ângulos? Percebam que ele apresenta um ângulo reto, ó. Lembra que eu falei do quadradinho com a bolinha no meio? Essa é a outra representação, que quer dizer que é um ângulo reto, ou seja, que sua medida é igual a 90 graus. Tranquilo? Então, um triângulo que apresenta um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, esse triângulo aí, quanto aos lados, ele é isósceles, porque tem dois lados iguais, e quanto aos ângulos, ele é retângulo, porque apresenta um ângulo reto. Show? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aí um triângulo que apresenta os três lados iguais, ó, todos iguais aí a 3,5 centímetros. Daí ele ser classificado quanto aos lados equilátero, porque apresenta os três lados iguais. E quanto aos ângulos, eu vou perceber, ó, que todos são iguais a 60. E 60 é menor do que 90 graus. Logo, esses ângulos são agudos e esse triângulo ele é um triângulo acutângulo. Então, quanto aos lados, equilátero, porque apresenta os três lados iguais. Quanto aos ângulos, ele é acutângulo, porque apresenta aí todos os três ângulos menores que 90 graus. Terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos um triângulo aí onde os lados medem 3, 4 e 6. Todos os três lados são diferentes. Se ele apresenta os três lados diferentes, é porque esse triângulo ele é um triângulo escaleno.
Com relação aos ângulos, eu tinha que perceber esse ângulo aqui, ó, de 130 graus. 130 graus ele é maior do que 90. Portanto, um ângulo obtuso, consequentemente, esse triângulo ele é um triângulo obtusângulo. Beleza? Ficou claro? Então vamos agora aí para os 3 próximos exemplos. Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem classificar. Sigam o modelo que acabamos de ver, beleza? Pois bem, pessoal, então vamos retomar aí nossa questão. Ela pede para classificar esses 3 triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Então vamos começar classificando quanto aos lados. Esse primeiro exemplo aí, eu posso perceber que ele apresenta 2 lados iguais a 4 centímetros, medindo 4 centímetros, e um terceiro medindo 7 centímetros. Então, como ele apresenta 2 lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. E quanto aos ângulos, professor? Quanto aos ângulos, eu tinha que perceber esse ângulo aqui, ó, de 110 graus. Se ele apresenta um ângulo de 110, que é maior do que 90, portanto, um ângulo obtuso, esse triângulo ele será classificado como triângulo obtusângulo. Beleza? Então percebam que é simples. Você tem que verificar o que eles apresentam, quais características que eles apresentam e lembrar das definições. Esse próximo exemplo aí, ó, percebam que os 3 lados eles são diferentes. Eu tenho um medindo 6, o outro medindo 6,4 e o terceiro medindo 3. Então, todo triângulo que apresenta os 3 lados com medidas diferentes são chamados de triângulo escaleno. E quanto aos ângulos, professor? Observe que os 3 ângulos são 60, 50 e 70. Todos os 3 são menores que 90 graus. Portanto, eles são ângulos agudos. Consequentemente, o nosso triângulo ele é chamado de triângulo acutângulo. E aí eu deixei por último, talvez o mais interessante dos casos aí. Professor, como é que eu vou classificar com relação aos lados se eu só conheço a medida de um lado? Vamos deixar para o final. Vamos começar ao contrário agora. Vamos começar classificando com relação aos ângulos. Com relação aos ângulos, ó, percebam que nós temos um ângulo reto. Portanto, esse triângulo ele é um triângulo retângulo. E agora, com relação aos lados, como é que eu vou classificar, professor, sem os lados? Essa questão ela está errada. Não. Aqui existe um detalhe que você tem que perceber. Percebam que os 3 ângulos, eles são diferentes. Vocês estão vendo? Um é 90, o outro é 60 e o outro é 30. Lembra que eu falei lá nas definições que quando um triângulo tem os 3 lados iguais, ele possui os 3 ângulos também iguais? Se ele possui 2 lados iguais, ele também possui 2 ângulos iguais? Então, consequentemente, se ele não tiver nenhum ângulo igual ao outro, os 3 lados também vão ser diferentes, certo? Então, esse triângulo, ele é escaleno. Novamente, eu teria que perceber que os 3 ângulos são diferentes. Isso me garante que os 3 lados também são diferentes. Beleza? É só olhar no exemplo anterior. Ó. Os ângulos são 60, 50 e 70. Então, 3 ângulos diferentes, os 3 lados também eram diferentes. 6,4, 3 e 6.
Tranquilo? Entenderam? Qualquer dúvida, manda lá nos nossos comentários, lá no nosso grupo, no nosso chat, lá no Mob, beleza? Vamos para frente. Segunda questão. Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados. Foi o que nós acabamos de ver na definição. Dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 90 graus e 1 minuto e o segundo possui os três lados iguais. As classificações, respectivamente, corretas para esses triângulos são... Ora, o que eu tinha que perceber? Um apresenta um ângulo de 90 graus e 1 minuto. Isso quer dizer o quê? Que ele é maior, pouca coisa, que 90. Então, se ele é maior, se ele ultrapassa 90, ele é um ângulo obtuso. Se ele é um ângulo obtuso, o meu triângulo ele vai ser um triângulo obtusângulo. Tranquilo? E o segundo, ele apresenta essa característica. Os três lados são iguais. Qual é o triângulo que possui os três lados iguais? São os triângulos equiláteros. Então, nossa alternativa correta seria obtusângulo e equilátero. Alternativa correta, letra E. Beleza? Só definição. Próxima questão. Quanto às classificações de triângulo, assinale a alternativa correta. Um triângulo isósceles possui dois lados com comprimentos iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Por quê? Acabamos de ver que se ele apresenta dois lados iguais, consequentemente ele também vai ter dois ângulos iguais. Então eu posso afirmar algo sobre os ângulos. Eu posso afirmar que ele apresenta dois ângulos congruentes. Então, como ele diz que não é possível afirmar, esse item ele é falso. Item B. Um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre seus ângulos. Isso também é falso. Acabamos de ver que a quantidade de lados iguais, vamos dizer assim, garante também a quantidade de ângulos iguais. Se ele tem três lados iguais, ele também vai ter três ângulos iguais. Item C. Um triângulo retângulo é aquele que possui dois ângulos retos? Isso é falso. Por definição, um triângulo retângulo é aquele que apresenta exclusivamente um ângulo reto. Então, falso. Letra D. Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo? Falso também, porque vimos que o acutângulo é o que apresenta três ângulos agudos. É o único triângulo que afirma sobre os três. Acutângulo, três ângulos agudos. Retângulo, um ângulo reto. Obtusângulo, um ângulo obtuso. Então, falso. E por fim, letra E. Um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso? Verdade, acabamos de citar isso aí. Então, a alternativa correta, letra E. Quarta questão. Classifique como verdadeiro ou falso. Todo triângulo isósceles é equilátero? Não, acabamos de ver que é o contrário. Todo equilátero é isósceles, porque o equilátero tem que ter três lados iguais e o isósceles só dois. Então, se ele é isósceles, eu só garanto que tem dois. Não posso garantir que tem um terceiro. Então, isso aí é falso. Todo triângulo equilátero é isósceles? Agora sim, isso é verdadeiro, porque o equilátero ele tem três lados iguais. Quem tem três lados iguais, consequentemente tem dois. Então, ele é isósceles também. Letra C. Um triângulo escaleno pode ser isósceles? Falso. Escaleno já diz que tem os três diferentes. E para ser isósceles tem que ter dois. Letra D. Todo triângulo isósceles é um triângulo acutângulo? Falso. Por quê? Para ser isósceles, eu só preciso ter dois lados congruentes. E nós vimos agora, lá na primeira questão, um exemplo de um triângulo que tinha dois lados iguais e um ângulo maior do que 90, um ângulo obtuso. Então, por isso, falso. Letra E. Todo triângulo retângulo é escaleno?
Quer dizer que todo triângulo retângulo tem que ter os 3 lados diferentes? Isso também é falso. Para ser retângulo, basta ter um ângulo reto. E eu posso ter um triângulo retângulo com 2 lados iguais. Um triângulo retângulo também pode ser isósceles, por exemplo. Letra F. Existe triângulo retângulo isósceles? Acabamos de falar que sim, então, verdadeiro. Existe triângulo isósceles obtusângulo? Também verdadeiro, deu o exemplo agora há pouco, né? Basta ele ter 2 lados iguais e um ângulo maior do que 90. E por fim, letra H, todo triângulo acutângulo ou é isósceles ou é equilátero, isso aí também é falso, certo? Então, próxima, quinta questão. Das sentenças abaixo, assinale aquela que é verdadeira. Aqui é verdadeiro. Um triângulo equilátero pode ser retângulo? Falso, porque em todo triângulo retângulo, ele apresenta um lado maior do que os outros dois. Vocês vão ver em aulas futuras, esse lado, inclusive, recebe o nome aí de hipotenusa. Todo triângulo retângulo é escaleno? Acabamos de falar na questão anterior que pode ter triângulo retângulo isósceles. Todo triângulo equilátero é acutângulo? Isso é verdadeiro. Por quê? Porque todo triângulo equilátero, ele tem os 3 ângulos iguais a 60, portanto, menor do que 90 graus. Todo triângulo obtuso é isósceles? Não, pode ser escaleno, falso. Todo triângulo isósceles é acutângulo? Não, acabamos de ver que ele pode ser obtusângulo, então nossa alternativa correta aí seria a letra C. Sexta questão. Assinale a alternativa correta sobre a classificação dos triângulos. Triângulo equilátero é aquele que possui todos os ângulos medindo 90 graus? 90 graus não, nós já vimos que o equilátero eles medem 60 graus, os ângulos, e não 90, então falso. Triângulo isósceles é aquele que possui todos os lados diferentes? Não, isósceles já vimos que apresentam 2 lados iguais, então falso. Triângulo acutângulo é aquele que possui exatamente um ângulo agudo? Falso, porque ele está dizendo exatamente um. E para ser acutângulo, ele tem que ter todos os ângulos agudos. Triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso? Correto, um ângulo maior. E letra E é falsa, porque ele está dizendo que o triângulo retângulo é aquele que possui todos os seus ângulos retos. Então, falso, só é um. Então, a alternativa correta, letra D. Essa sétima, vou deixar aí como atividade para vocês, né? Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos, tal. Vocês depois dêem uma lida e resolvam. Parecida com a nossa primeira questão. E aí, para finalizar, vou seguir aí o exemplo do nosso amigo, o professor Márcio Jean, e deixar um desafio para vocês que será respondido na quarta-feira. Esse desafio ele diz o seguinte: nós temos aí uma figura composta por palitos de fósforos e o desafio ele quer que você remova 4 desses fósforos para obter exatamente 3 triângulos. E com isso, galera, a gente finaliza essa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Deixo aqui um forte abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Valeu!